Liturgia da 34ª semana do Tempo Comum. Cristo, Rei do Universo. Ao concluir o ano litúrgico, celebramos a vitória do Reino de Deus, proclamando que Jesus Cristo é Rei universal. Isso significa confessar que crer em Cristo é crer que Deus interveio de forma decisiva na história, se fez carne nela, se fez história, que nele o futuro se fez presente, que tudo que existe está relacionado com ele, que todos nós caminhamos para ele. O crucificado é Rei eterno e universal. Em Cristo se fez presente a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal personificadas por Satanás. Reconhecemos que seu reinado não se identifica com os reis deste mundo, pois estes oprimem, escravizam e matam seu povo, enquanto Cristo vem para nos dar vida e a liberdade. Seu reinado se manifesta em seu amor por todos, e o ponto de chegada para a sua glorificação foi a morte de cruz. Trono de um Deus que recusa qualquer poder e escolhe reinar no coração dos homens através do amor e do dom da vida. As duas leituras que antecedem ao Evangelho e que pertencem à literatura apocalíptica nos advertem que a palavra de Deus continua interpelando a história. E o cristão está obrigado a julgá-la por meio desta palavra que é Cristo. Esta palavra nos estimula a rejeitar o abuso do poder e da violência. E o Evangelho diz que a história caminha para um futuro novo, o de Cristo. É uma palavra que dá sentido e otimismo no meio das dificuldades que o nosso mundo atravessa. O cristão não pode limitar-se a julgar a história. Ele é obrigado a orientá-la e conduzi-la para a meta que Deus lhe impôs. Esta Eucaristia do 34º domingo do Tempo Comum, na qual partilhamos toda a caminhada do ano litúrgico, nos convida a tomar consciência da realeza de Jesus e, consequentemente, da missão do cristão. A visão que é dada ao profeta Daniel nesta primeira leitura permite contemplar o texto que é antecedido por outras visões nas quais ele constata que a história é dominada pelos poderes do caos, personificada em 4 feras que sobem do mar e que só trazem destruição e morte, deixando a humanidade sem esperança. Mas, continuando as visões noturnas, lhe é permitido contemplar ainda um trono totalmente diferente dos anteriores, e sentado nele, um ancião, figura de Deus que vive para sempre. Continuando, viu, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem, que adiantou-se até ao ancião, e dele recebe um império, um domínio universal, permanente e indestrutível. Pois ele é o verdadeiro Senhor da história. Tomará, portanto, o lugar dos reinos das visões anteriores que dominaram a história, que não são nem universais, nem permanentes, nem indestrutíveis. Se as 4 feras são representações esquemáticas de reis e reinos que se sucederam na história, até o reinado helenista da época de Daniel, isso faz pensar que também o Filho do Homem seja uma figura régia. Como ele é associado aos santos do Altíssimo, que recebe o reino, pode ser considerado um ser individual que representa todo o povo que participará do reino eterno. Há evidente contraste entre as feras que sobem do mar e o Filho do Homem que vem do céu. O Filho do Homem é figura que ganhou grande importância na tradição judaica e cristã. Literalmente significa ser humano.
mas não é simplesmente tal, pois é apresentada em forma de comparação, como um filho de homem. O como indica que ele é percebido numa visão não distintamente, mas de modo pouco claro. Pode ou não ser um ser humano. No Novo Testamento, particularmente dos Evangelhos, a expressão filho do homem refere-se-á quase exclusivamente a Jesus Cristo, o que bem expressará sua origem divina. Ele é o Messias transcendente que veio e retornará em poder. No Salmo de meditação, a realeza de Javé é proclamada por sua vitória sobre as forças do caos e pela fundação do universo. É um hino ao Senhor Rei, cujo trono está firmado desde sempre e que já anuncia sua vitória escatológica, jamais tremerá. Reinado e trono são eternos. No contexto litúrgico deste último domingo, podemos contemplar a vitória da ressurreição de Jesus, pelo qual é exaltado e constituído Rei universal. Os evangelhos relatam a vitória de Jesus sobre as águas e o Apocalipse diz que o mar já não existe, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Eis que o ressuscitado faz nova todas as coisas com a vitória da cruz sobre a morte. A visão aqui narrada na segunda leitura é antecedida por uma revelação a respeito do projeto de Deus que deve acontecer muito em breve. Nela, um anjo é enviado ao servo João, que atestou tudo o que viu como sendo palavra de Deus, e cuja exigência é ler, ouvir e praticar. A visão do Apocalipse procura sempre comunicar uma certeza universal. É um ato de fé e espiritualidade que procura motivar, convencer, mobilizar e reconstruir a consciência coletiva da humanidade. A certeza fundamental que ocupa o centro da mensagem é que Jesus ressuscitado está vivo corporalmente em meio às igrejas e que tem poder sobre a morte. Celebrando o dia do Senhor, a comunidade eclesial proclama e testemunha a glória e o poder de Jesus Cristo e as consequências de sua obra para nós. O ressuscitado é rei, com poder e glória plenos. O primeiro dos reis da terra, que com sua morte e ressurreição nos lavou de nossos pecados. Com seu sangue adquiriu para todos nós a dignidade régia e sacerdotal. Ele vem em meio às nuvens como filho do homem de Daniel, numa clara indicação de seu caráter transcendente e de seu domínio universal escatológico. No versículo 8, Deus se auto-apresenta como aquele que é, que era e que vem. Trata-se de uma releitura de Êxodo, onde Deus se revela como eu sou. O Apocalipse substitui o que será pelo que vem. Aquele que vem é o Filho do Homem poderoso, porque seu poder alcança a todos, mas que sofreu na cruz, que foi traspassado. Seu poder se manifesta não afastando a morte, mas assumindo-a e transformando-a. O evangelista João narra, nesta cena da paixão, o interrogatório de Jesus no pretório por Pilatos, o qual exerce a função de juiz romano neste processo cujo postulante são os judeus. A acusação fundamental se refere à questão sobre a identidade de Jesus. Tu és o rei dos judeus? Aliás, todo o evangelho de João tem como escopo revelar a verdade sobre a identidade de Jesus. Mas, por mais que Jesus dê sinais de quem realmente é, cada vez mais sua verdadeira identidade é rejeitada. E então torna-se a causa principal de sua condenação. Quem é mesmo Jesus o Nazareno? Esta questão aparece inúmeras vezes no Evangelho. No capítulo 5 do Evangelho de João, no discurso sobre a revelação da filiação divina de Jesus, se une a compreensão da identidade de filho com a identidade de filho do homem. O Pai concedeu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo
e deu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. E também, já no capítulo 3, Jesus anuncia que o Filho do Homem será levantado. Neste interrogatório, Jesus, na maior serenidade e demonstrando inteira confiança na verdade de sua identidade de Filho de Deus, responde a Pilatos com uma pergunta devolvida. Que fizeste? E neste momento Jesus se revela. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Jesus não é rei dos judeus simplesmente, mas seu reinado ultrapassa as fronteiras israelitas. Seu poder é universal, porque recebeu do Pai todo o poder. A realeza de Jesus não vem deste mundo, não tem origem deste mundo, embora se manifeste no mundo e para o mundo. Jesus não compete por um reino e uma realeza com os reis da terra. Ou ainda, seu reino não se rege pelos princípios do mundo, é de outra ordem. Expressa positivamente a realeza de Jesus. Ele tem origem divina, veio do Pai ao mundo. Ele é o revelador único da verdade salvífica e convida a aceitá-la. Ele é rei, mas exerce a realeza exatamente aceitando a cruz. Assim, ele instaura um reinado que contradiz os poderes mundanos, pautado tantas vezes pela violência. Seu reinado já se iniciou. Por sua glorificação, os reinos deste mundo já foram relativizados e já tem lugar o reinado do Filho do Homem. Mas tal realidade ainda não penetrou todas as realidades desta história, o que ocorrerá somente quando aquele que vem completar sua obra redentora. A palavra de Deus exige que se adote uma postura de fé diante da história, diante da violência dos impérios que ameaçam o sentido autêntico da criação. A fé deve dar lugar à atuação de Deus. Nesta festa de Cristo Rei, também celebramos o Dia dos Cristãos e Cristãs Leigos. Como povo de Deus, somos todos igreja, vivendo a vocação cristã que é para amar, servir e reinar com Jesus. A leitura do Apocalipse convida a todos os cristãos a viver e a assumir a dignidade da realeza sacerdotal que Jesus, o primeiro dos reis da terra, nos conquistou. Essa liturgia de Cristo Rei marca o encerramento do ano do laicado. Portanto, devemos refletir sobre a tríplice missão que todos recebemos no batismo, de sermos sacerdotes, profetas e reis. Assumir a vocação de cristão é tornar visível em nossa vida o reinado de Deus. Ser cristão é exercer o domínio sobre todas as formas de opressão e violência que negam a realidade do reino de Deus, inaugurado por Jesus no seu trono. Preparemos-nos, portanto, para o ano litúrgico que vem, com a proclamação do nascimento de Jesus.